Essa aqui é a soldagem a arco elétrico pelo processo de eletrodo revestido. A corrente elétrica. Você sabe que toda a matéria do universo é formada por átomos e que esses átomos têm elétrons, que são partículas negativas que giram ao redor de um núcleo. Pois bem, a corrente elétrica se forma quando temos um movimento ordenado desses elétrons. Esse movimento pode se dar sempre no mesmo sentido. E aí a gente tem a corrente contínua. Ou ele pode acontecer ora num sentido, ora no outro. Aí aparece a corrente alternada, que é o tipo de corrente que a gente recebe em casa através das linhas de transmissão de energia elétrica. Na soldagem a arco elétrico, o eletrodo, que é esta haste aqui, é aproximada do metal de base assim. É bom lembrar que nessa soldagem o eletrodo corresponde ao polo positivo e o metal de base corresponde ao polo negativo. Um rápido contato entre a alma do eletrodo e a peça a ser soldada é suficiente para fazer o que nós chamamos de abertura do arco elétrico. Este esquema representa a soldagem a arco elétrico. Aqui nós temos o eletrodo com carga positiva. Aqui embaixo está o metal de base com carga negativa. Quando aproximamos um do outro, os elétrons livres acelerados se chocam com átomos e moléculas. Esse choque e a alta temperatura dessa região ionizam o gás existente na coluna do arco, deixando-o eletricamente carregado neste espaço aqui. Aí pronto, está aberto o arco elétrico, que gera calor suficiente para fundir o metal de base e o eletrodo, criando a poça de fusão. Normalmente, a energia que chega às nossas casas tem grande tensão e baixa intensidade de corrente. Para a soldagem, a gente precisa justamente do contrário. E é isso que esses aparelhos fazem. Eles diminuem a tensão e aumentam a intensidade de corrente que chega pela rede de distribuição. Com a corrente contínua, a gente pode variar a polaridade, ou seja, nós podemos usar a polaridade direta, que é aquela em que a peça a ser soldada é o polo positivo e o eletrodo é o polo negativo, como a gente acabou de ver no esquema. Esse tipo de polaridade fornece mais calor à peça, permitindo a solda com maior penetração. Essa é uma soldagem com polaridade inversa. As principais diferenças entre as polaridades direta e inversa são as seguintes. Aqui, o metal de base é o polo negativo e o eletrodo é o polo positivo. Essa polaridade fornece mais calor ao eletrodo do que ao metal de base e serve para fazer cordões com menor penetração. Que existem vários tipos de soldagem. Bem, nós temos a soldagem a arco pelos processos eletrodo revestido, TIG, MIG-MAC, arco submerso, plasma e outros. Então nós vamos começar falando da proteção da poça de fusão. A proteção é dada pelo revestimento do eletrodo. Esse daqui é o nosso eletrodo revestido. Pois muito bem. Se você observar bem aqui, olha, ele tem duas partes distintas. Uma aqui no centro e outra por fora. Essa parte central do eletrodo recebe o nome de alma e a parte de fora recebe o nome de revestimento. A alma pode ou não ser da mesma natureza que o metal de base. Isso porque muitas vezes o revestimento tem elementos que complementam quimicamente a alma. Normalmente o revestimento é formado por elementos de liga, desoxidantes, estabilizadores de arco, formadores de escória, materiais fundentes e materiais que formam a atmosfera protetora. Além da proteção contra a contaminação com elementos da atmosfera, o revestimento tem outras funções, como reduzir a velocidade de solidificação do metal fundido através da escória, facilitar a abertura do arco e estabilizá-lo, facilitar a soldagem em diversas posições e etc. O primeiro E é de eletrodo. Os dois primeiros algarismos indicam o limite mínimo de resistência à tração que o metal de solda permite. Esses dois primeiros algarismos devem ser multiplicados por 1000. Esse terceiro dígito aqui pode ir de 1 a 4 e indica as posições de soldagem nas quais o eletrodo pode ser usado. Este quarto dígito pode ir de 0 a 8. Ele indica basicamente o tipo de revestimento e tipo de corrente e polaridade que podem ser usadas com o eletrodo. Vamos imaginar um eletrodo com esses algarismos e letras: E,
60, 13. O E indica eletrodo. Esse 60 indica que o limite mínimo de resistência à tração é 60.000 PSI. O 1 indica que este eletrodo pode ser usado em todas as posições de soldagem. E, finalmente, o 3 mostra que esse eletrodo pode ser usado com corrente contínua de polaridade direta ou inversa e com corrente alternada. E é um eletrodo do tipo rutílico. Alguns eletrodos são muito sensíveis à umidade. Eles devem ser guardados em estufas especiais, de acordo com as recomendações do fabricante. Assim, você garante um desempenho sempre bom dos eletrodos revestidos. Primeiro é preciso se lembrar do equipamento de segurança. As luvas, avental, máscara protetora, touca, perneira, mangote e botas de segurança. São itens fabricados com materiais leves e isolantes que protegem a pele de queimaduras e os olhos da ação dos raios luminosos gerados no processo de soldagem. Agora é a vez do equipamento de soldagem. A fonte de energia, que como você já sabe, pode ser um gerador ou um transformador retificador, ou ainda um transformador. O porta-eletrodo, que prende o eletrodo e o energiza. O grampo de retorno, que é preso à peça a ser soldada, ou a tampa condutora da mesa sobre a qual está a peça. Ele faz a função de polo positivo ou negativo, dependendo da polaridade em que se está trabalhando. Aí é só começar a soldar. Depois de feito o cordão, o soldador usa a picadeira, um tipo de martelo para retirar a escória. Por último, é a vez da escova de fios de aço, que serve para limpar o cordão de solda.